Você estraga da estética, sogra. Fique de fora. A voz da minha nora, Débora, foi um sussurro gelado, feito para que só eu e o meu filho Ricardo ouvíssemos. Mas o empurrão que ela me deu foi visto por todos. O fotógrafo, os convidados, até os meus netos. Fui empurrada para fora da foto de família como se fosse um móvel velho, um objeto que não combinava com a decoração. Meu nome é Dalva, e naquele instante eu não fui apenas excluída de um retrato, fui apagada da história que eu mesma ajudei a construir com o suor do meu rosto e o sangue dos meus dedos. O silêncio do meu filho, que me viu cambalear e não fez nada, doeu mais do que o empurrão. Foi a confirmação de que eu já não pertencia àquele lugar. O que você faria no meu lugar? Ouça minha história até o fim e me diga. O que você teria feito no meu lugar? Também me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Que em algum canto deste país existe alguém que entende o peso de um sacrifício ignorado. A solidão, às vezes, é a pior das prisões. Se quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que lutou e encontrou um jeito de reerguer a própria dignidade, se inscreva no canal. A sua companhia, mesmo que de longe, me dá a força para continuar contando o que aconteceu depois daquele dia. Acredite, a foto foi apenas o começo de tudo. Enquanto o flash da câmera disparava, registrando a família perfeita sem mim, eu permaneci parada no canto da sala, sentindo o ar me faltar. O nó na minha garganta era tão grande que eu mal conseguia engolir. Meus olhos ardiam, mas eu me recusei a chorar. Não ali, não na frente deles. A casa do meu filho, com suas paredes brancas e móveis de revista, nunca pareceu tão fria, tão impessoal. Era um lugar onde eu morava, mas não era o meu lar. Eu era apenas uma peça antiga e desgastada num museu moderno. E então, no meio daquele silêncio constrangedor que se instalou depois da foto, a campainha tocou. Um som que, naquele momento, pareceu um chamado do destino, um sinal de que algo estava prestes a mudar para sempre. Aquele empurrão me fez lembrar do trator. O velho Massey Ferguson vermelho, o único bem de valor que eu e meu falecido marido, Antônio, tínhamos. Nós o vendemos, peça por peça, para pagar a faculdade de administração do Ricardo na cidade grande. Lembro das mãos do Antônio, grossas e cheias de graxa, desmontando o motor com um aperto no coração. É para o futuro do nosso menino, Dalva, ele dizia com a voz embargada. Cada parafuso vendido, cada pneu entregue, era um pedaço do nosso sonho que se ia para construir o dele. Vê-lo ali, parado e mudo, enquanto a esposa dele me humilhava, fez o sacrifício do nosso trator parecer uma traição que enferrujava a minha alma. Não foi só o trator, foram as minhas noites. Depois que o Antônio se foi, a pensão era curta e os custos do Ricardo na capital eram altos. Eu, que já tinha trabalhado a vida inteira na roça, voltei a costurar para fora. Madrugadas a fio, debruçada sobre a máquina de costura, com a vista cansada e as costas doendo, para que ele tivesse os melhores livros, as melhores roupas. Meus dedos, já calejados pela enxada, ficaram marcados pelas agulhas. Eu costurava uniformes para uma fábrica e o cheiro de tecido barato impregnava a casa. Eu fazia aquilo com amor, imaginando que cada ponto era um passo a mais que ele dava em direção a uma vida melhor, uma vida que eu e o pai dele nunca pudemos ter. O maior sacrifício, no entanto, foi o da nossa casinha. Tínhamos um pequeno terreno, comprado com o dinheiro suado de uma vida inteira de colheitas. O plano era construir uma casinha de hóspedes, um lugar para a gente envelhecer com um pouco de renda e sossego. Mas então, Ricardo anunciou o casamento com Débora. Ela queria uma festa de luxo, um evento para manter as aparências diante da família rica dela. O dinheiro do terreno, guardado com tanto custo, foi todo para pagar por aquele dia de ostentação. Abri mão do meu futuro para financiar o começo do deles, acreditando que a felicidade do meu filho era a minha. No leito de morte, Antônio me fez uma promessa. Ele segurou minha mão com a força que lhe restava e disse: Dalva, cuide do nosso menino, mas nunca se desfaça da nossa terra. É a sua segurança, é a nossa raiz. Ele estava falando de um outro terreno, um pedaço de mato que compramos ainda jovens, um lugar que ninguém dava valor na época. Eu jurei que honraria o pedido dele. Aquele terreno era mais do que um bem, era o último elo físico que eu tinha com o meu marido,
com a nossa história. Era um segredo que eu guardava no fundo do peito, um refúgio para a minha velhice que Ricardo e Débora desconheciam completamente. Depois que me mudei para a casa deles, a desculpa era que iriam cuidar de mim. A realidade era outra. Fui colocada num quartinho nos fundos, pequeno e sem ventilação. Minha vida se resumia a ajudar nas tarefas domésticas, a ser uma empregada silenciosa e invisível. Eu comia sozinha na cozinha, enquanto eles jantavam na sala de jantar, rindo e conversando. Meus aniversários passavam em branco. O pior era ver como instruíam meus netos. Não incomodem a vovó, ela é do tempo antigo, dizia Débora. Eles me afastaram das crianças, ensinando-as a me ver como uma estranha dentro da minha própria família. O inferno se tornou mais sutil com o tempo. Débora começou um jogo cruel. Objetos meus sumiam e reapareciam em lugares estranhos. Meu dedal, uma foto antiga do Antônio, o terço que minha mãe me deu. Quando eu procurava, ela vinha com um sorriso falso e dizia: "Mas estava aqui o tempo todo, sogra. A senhora está ficando tão esquecida." Ela falava isso na frente do Ricardo, que apenas balançava a cabeça com um ar de preocupação. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava enlouquecendo? Será que a minha memória estava me traindo daquele jeito? Era uma tortura lenta, diária, que minava minha sanidade. A casa, apesar de enorme, se tornou uma prisão. O silêncio era opressor. Eu ouvia sussurros vindos do quarto deles à noite. Não entendia tudo, mas pegava palavras soltas. Problema, solução, insuportável, internar. O medo começou a me corroer por dentro. Eu me sentia vigiada. Cada passo meu era calculado. Às vezes, eu acordava no meio da noite com a certeza de que alguém estava parado do lado de fora da porta do meu quarto. Era real ou era a minha mente, atormentada pela solidão e pela desconfiança, me pregando peças? Eu já não sabia em quem confiar, nem mesmo nos meus próprios pensamentos. Naquele momento, parada no canto da sala, tudo fez sentido. Aquele empurrão não foi um ato isolado de crueldade. Foi o ponto final de uma longa e dolorosa sentença de abandono. Cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada pedaço da minha vida que eu entreguei a eles foi jogado de volta no meu rosto com aquele gesto de desprezo. O silêncio do meu filho não era fraqueza, era consentimento. Ele estava concordando com ela. Ele estava concordando que eu, a mãe que o colocou no mundo e abriu mão de tudo por ele, estragava a estética da sua vida perfeita. A dor foi tão profunda que se transformou em outra coisa. A campainha tocou uma segunda vez, mais insistente. Débora bufou, irritada com a interrupção. Ricardo foi abrir a porta sem nem olhar para trás. Eu, no entanto, senti uma estranha calma tomar conta de mim. As lágrimas que ameaçavam cair secaram. A tremedeira nas minhas mãos parou. Olhei para o sorriso vitorioso de Débora, para a indiferença no rosto do meu filho, e uma clareza cortante como vidro atravessou minha mente. A mulher frágil que eles empurraram para fora da foto tinha acabado de morrer, e no lugar dela, outra nasceu. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. O homem na porta era um moço bem vestido, com um sorriso educado e um bloco de notas na mão. Chamava-se Breno e se apresentou como jornalista. Débora e Ricardo ficaram confusos, trocando olhares que eu conhecia bem, aqueles que diziam: "O que este homem quer aqui, atrapalhando nossa vida perfeita?" Eles o trataram com uma cordialidade forçada, tentando entender o que um repórter faria na casa deles. Eu, do meu canto, apenas observei. Senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo cansado. Aquele homem não estava ali por acaso. Eu sabia disso com a mesma certeza que sabia que o sol nasceria no dia seguinte. A campainha não tinha sido um chamado do destino, tinha sido a chegada da minha resposta. Eu voltei a ser a sombra no canto da sala, a velhinha inofensiva. Deixei que eles conduzissem a conversa, que o dispensassem com alguma desculpa. Mas enquanto meu corpo estava encolhido, minha mente estava de pé, afiada como a agulha da minha velha máquina de costura. Eu os observei, a ganância brilhando nos olhos da minha nora, a fraqueza disfarçada de arrogância no meu filho. Eles me viam como um problema a ser administrado, um fardo prestes a ser descartado. Naquele momento, eu entendi que o amor e a gratidão que eu esperava deles nunca viriam. Era hora de parar de esperar e começar a agir. Mal sabiam eles que a sombra, quando se cansa do escuro, pode apagar a luz.
Na solidão do meu quartinho naquela noite, as palavras do meu Antônio ecoaram na minha cabeça, mais nítidas do que nunca. A lembrança do seu último suspiro era a minha bússola. Dalva, nunca se desfaça da nossa terra. É a sua segurança. A mão dele, grossa de calos e fria pela doença, apertava a minha com uma força que vinha da alma. Aquela terra não era só um pedaço de chão coberto de mato, como Ricardo sempre dizia com desdém. Era a materialização de cada gota de suor, de cada colheita perdida para a seca, de cada sonho que tivemos juntos, debaixo daquele céu estrelado da roça. Era a promessa de dignidade que ele me deixou. Debaixo da minha cama, dentro de uma caixa de madeira gasta pelo tempo, eu guardava os meus tesouros. Não eram joias nem dinheiro, mas coisas que tinham o peso de uma vida. Ali estava a escritura daquele terreno, com a tinta do cartório já fraca, quase sumindo. Havia também algumas fotos nossas, eu e Antônio, sentados num toco de árvore naquele mesmo lugar, jovens e cheios de esperança. Para Ricardo e Débora, aquela caixa era apenas um monte de velharia de uma idosa sentimental. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio ali dentro, um poder que eles nunca sonharam que eu pudesse ter. Com as mãos trêmulas, não de fraqueza, mas de uma fúria fria que eu nunca tinha sentido antes, peguei a escritura. O papel amarelado e quebradiço parecia frágil, mas para mim era mais forte que qualquer contrato de luxo que eles pudessem assinar. Era um documento selado com trabalho honesto e amor verdadeiro. Lembrei das vezes que Ricardo riu quando mencionei o terreno. Aquilo não vale nem o imposto que a gente paga, mãe. Um dia, a gente vende por qualquer trocado para se livrar do mato. Para eles, aquele papel não valia nada. Eles não podiam imaginar o que ele realmente significava. Na manhã seguinte, usei o telefone velho que mantinha no meu quarto, um aparelho simples que eles achavam que eu mal sabia usar. Disquei um número que eu sabia de cor há mais de 30 anos. Do outro lado da linha, uma voz rouca e familiar atendeu. Doutor Afonso? Era o advogado e velho amigo do meu marido, um homem de honra, daquele tipo que hoje em dia já não se fabrica mais. Falei baixo, quase um sussurro, para que ninguém ouvisse. Afonso, sou eu, Dalva. Chegou a hora. Preciso de tudo aquilo que conversamos. Houve um silêncio do outro lado, e então ele disse, com a voz firme, estava esperando sua ligação, minha amiga. A justiça tarda, mas não falha. Comecei a minha investigação silenciosa. Eu, que era tratada como um móvel, passei a ter ouvidos em todos os cantos. Fingia cochilar no sofá da sala e ouvia as conversas deles ao telefone. Falavam de dívidas, de um investimento que deu errado, de um padrão de vida que estava cada vez mais difícil de manter. Débora se queixava que a mesada do pai dela tinha diminuído e Ricardo lamentava uma grande oportunidade que perdeu na empresa. A ganância deles era um poço sem fundo e eles estavam se afogando nele. E eu, em silêncio, apenas juntava as peças do quebra-cabeça. O jogo de manipulação de Débora continuou, mas agora eu estava preparada. Ela escondeu meus óculos de leitura e, quando eu perguntei, ela os encontrou na geladeira. Ai, sogra, a senhora está cada dia mais esquecida. Isso é perigoso, disse ela, com um falso tom de preocupação, olhando de lado para Ricardo. Eu apenas abaixei a cabeça e murmurei um pedido de desculpas, mas por dentro eu anotava. Cada ato, cada palavra, cada olhar de desprezo era mais um tijolo que eu colocava no muro que estava construindo entre mim e eles. A arrogância deles seria a sua própria ruína. Alguns dias depois, um motoboy entregou um envelope grande na portaria. Eu estava regando as poucas plantas que me permitiam ter no quintal e vi quando o porteiro interfonou. Débora não estava em casa e Ricardo estava no escritório. Fui até a portaria com meu andar lento e calculado e disse que era para mim. O porteiro, acostumado a me ver como a velhinha inofensiva, me entregou o pacote sem questionar. Dentro do meu quarto, com a porta trancada, eu abri o envelope. Eram documentos enviados por Dr. Afonso. Documentos que mudariam tudo. Meu coração parecia que ia saltar pela boca enquanto eu lia os papéis. Eram laudos de avaliação imobiliária. Aquele pedaço de mato, a nossa terra que Ricardo tanto desprezava, estava localizado numa área que tinha se tornado o novo eixo de expansão da cidade.
Uma grande construtora estava desesperada para comprar a área para construir um condomínio de luxo. Olhei para o valor final no laudo e meus olhos, já cansados, não conseguiam acreditar. O número tinha tantos zeros que precisei contar 2 vezes. 8 milhões de reais. O ar me faltou. O sacrifício do meu Antônio valia uma fortuna. Com a descoberta do valor, a minha determinação se tornou granito. Mas eu precisava de mais. Precisava de uma prova, algo que mostrasse não apenas a ganância, mas a maldade pura que morava no coração deles. E a oportunidade veio de uma forma que eu não esperava. Numa tarde, enquanto eu limpava o escritório do Ricardo, uma das minhas tarefas não declaradas, vi uma pasta entreaberta sobre a mesa dele. A curiosidade foi mais forte. Com o coração batendo descompassado, eu a abri. O que encontrei ali gelou a minha alma e selou o destino deles para sempre. Não era um contrato, nem um extrato bancário. Era a minuta de um processo judicial, um pedido de interdição. Meu nome estava no topo da página. Dalva dos Santos. Eles estavam pelas minhas costas, juntando provas da minha senilidade, da minha incapacidade mental para administrar meus próprios bens. Os óculos na geladeira, os objetos sumindo, tudo fazia parte de um plano cruel para me declarar louca, me internar num asilo e tomar posse do pouco que eu tinha, incluindo o terreno que eles julgavam sem valor, mas que queriam garantir para si. Aquela era a prova irrefutável da traição mais funda que uma mãe pode sofrer. Não chorei. As lágrimas tinham secado para sempre. Uma calma terrível tomou conta de mim. Peguei meu celular velho, aquele que eles achavam que eu só usava para emergências, e tirei uma foto nítida de cada página daquele documento. A qualidade não era das melhores, mas era o suficiente. O texto era legível. A assinatura do advogado deles estava lá. Guardei o telefone no bolso do avental e coloquei a pasta exatamente onde a encontrei, sem mover 1 milímetro. Eles nunca saberiam. O caçador, que se achava tão esperto, tinha acabado de cair na armadilha da sua própria presa. Naquela mesma tarde, o jornalista, Breno, me ligou no telefone do meu quarto. Ele se desculpou pela abordagem e explicou o motivo do contato. Uma organização local estava me concedendo um prêmio, o Matriarca do Ano, por um pequeno projeto social que eu financiava em segredo na minha antiga cidade, com o pouco dinheiro que me restava. Era uma pequena oficina de costura para outras idosas. Eu mal podia acreditar. Com uma voz calma e firme que surpreendeu a mim mesma, eu disse a ele: "Eu aceito a homenagem, e gostaria que a entrevista fosse aqui em casa no próximo sábado à noite. Teremos uma pequena comemoração em família." O sábado era o dia do aniversário de casamento deles. O dia em que a família estaria toda reunida para celebrar o amor falso que eles ostentavam. Seria o palco perfeito. Nos dias que se seguiram, observei meus netos. Vi como eles me olhavam com pena, repetindo as coisas que ouviam dos pais. "A vovó não está bem, né, papai?" A dor me atingiu, mas não me derrubou. Pelo contrário, me deu mais força. Minha luta não era mais só por mim. Era pela memória do Antônio. Era para mostrar àquelas crianças no futuro que a dignidade não tem preço e que o respeito aos mais velhos é a base de tudo. Fiz uma última ligação para o Dr. Afonso. "Prepare os papéis finais da doação, Afonso. Quero assinar tudo no sábado, antes da entrevista. A Fundação Dalva e Antônio vai nascer oficialmente." Ele tentou argumentar, dizer que eu merecia aproveitar aquele dinheiro, mas eu fui firme. O dinheiro que corrompe a alma do meu filho não vai me trazer felicidade. Minha segurança é a minha consciência limpa, e a minha vingança será a minha caridade. Ele entendeu. O plano estava traçado, cada peça em seu devido lugar. A casa respirava uma tensão que só eu parecia sentir. Débora e Ricardo estavam eufóricos com a festa que estavam planejando, completamente alheios à tempestade que se formava sobre suas cabeças. Eles me ignoravam como sempre, ocupados demais com listas de convidados e escolhas de cardápio. Para eles, eu era apenas a velha que ficaria no seu quarto para não estragar a estética do evento. Eles não podiam estar mais enganados. Eu não ficaria no quarto. Eu seria a atração principal. O silêncio que antecede o trovão era a minha nova companhia. Na noite de sexta-feira, véspera da festa, me olhei no pequeno espelho trincado do meu quarto.
A imagem refletida era de uma mulher envelhecida pelo tempo e pelo sofrimento, com rugas profundas que contavam histórias de sol e de lágrimas. Mas os meus olhos eram diferentes. Havia um brilho ali que não era de tristeza, nem de medo. Era um fogo frio, uma chama de justiça que ardia lentamente. Eu não era mais a Dalva que eles empurraram. Eu era a guardiã do legado de Antônio, a matriarca que eles tentaram apagar e que agora estava prestes a reescrever o final da nossa história. O cheiro de perfume caro e comida fina enchia o ar. A casa do meu filho parecia um cenário de novela, com pessoas rindo de piadas sem graça e segurando taças de cristal. Era o aniversário de casamento deles, e eu, como sempre, era a peça de mobília antiga no canto da sala. Vestia meu melhor vestido, um azul simples que eu mesma costurei, e me sentia um borrão de tinta numa tela branca e imaculada. Ninguém falava comigo, ninguém me olhava. Eu era a mãe do anfitrião, mas existia apenas como uma sombra, uma obrigação silenciosa que eles cumpriam, me deixando morar ali. Mas naquela noite, a sombra tinha um plano. Eu esperava, com a paciência de quem já esperou a vida inteira, pelo momento certo. As risadas ficaram mais altas, o som da música suave preenchia cada canto. Ricardo e Débora circulavam entre os convidados, o casal perfeito. Ele com seu terno caro, financiado com o suor do meu trabalho. Ela com um vestido que custava mais do que a minha pensão de um ano inteiro, o sorriso ensaiado no rosto. Olhei para eles e não vi meu filho nem minha nora. Vi dois estranhos, dois predadores que haviam devorado a minha vida e agora se preparavam para descartar os ossos. Senti um frio na espinha, mas não era medo. Era a calmaria que vem antes da tempestade, a certeza gelada de que a justiça, mesmo que tardia e com as minhas próprias mãos, estava a caminho. Então, a campainha tocou. O som cortou a música e as conversas, e por um instante todos se calaram. Débora fez uma cara de contrariedade, como se a vida real ousasse interromper sua fantasia. Ricardo foi atender com a postura de um rei em seu castelo. Era Breno, o jornalista, acompanhado de um fotógrafo. Débora imediatamente abriu um sorriso, achando que eram para ela, talvez uma nota na coluna social da cidade sobre sua festa impecável. Ela se aproximou, pronta para posar, para ser o centro das atenções. A vaidade dela era tão previsível, tão fácil de manipular. A armadilha estava montada, e a isca era o ego deles. Boa noite, desculpem o incômodo. Procuramos a dona Dalva dos Santos, disse Breno com a voz clara e firme. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Todos os olhares, antes espalhados pela sala, se viraram para mim. Débora congelou, o sorriso falso derretendo em seu rosto. Ricardo olhou para mim como se me visse pela primeira vez, a confusão e a irritação estampadas em sua cara. A minha mãe? Ele perguntou, o tom carregado de incredulidade, como se a ideia de alguém procurar por mim fosse um absurdo. Naquele momento, deixei de ser invisível. Com o coração batendo firme no peito, dei um passo à frente, saindo do meu canto escuro. Sou eu! Minha voz soou mais forte do que eu esperava. Breno sorriu para mim, um sorriso genuíno de respeito. Dona Dalva, é uma honra. Sou Breno do Jornal da Cidade. Viemos entregar pessoalmente o seu prêmio de matriarca do ano e, se a senhora permitir, fazer uma pequena matéria sobre seu incrível trabalho na oficina Recomeço. O queixo de Débora caiu. Ricardo me olhava, pálido. Os convidados cochichavam, tentando entender. Matriarca do ano? Oficina Recomeço? Para eles, eu era apenas a velha esquecida que morava nos fundos. Com uma calma que eu não sabia que possuía, convidei Breno e o fotógrafo para se sentarem. Claro, meu filho. A festa é da minha família. Que lugar melhor para compartilhar uma boa notícia? O controle da noite havia mudado de mãos. Comecei a contar a minha história, mas não a história de dor e abandono que eles conheciam. Contei a história de Antônio, do nosso sonho, da nossa luta. Falei do pequeno projeto que comecei em segredo, uma oficina para acolher outras mulheres idosas que, como eu, se sentiam invisíveis. Falei com a voz embargada, mas firme. Cada palavra era uma pedra que eu assentava na construção da minha dignidade. Ricardo e Débora me ouviam, paralisados, a máscara social deles rachando a cada segundo. Eles não podiam me interromper, não na frente de um jornalista, não diante de todos os seus amigos importantes. Estavam presos na minha teia.
Mas um projeto assim precisa de recursos, dona Dalva. Como a senhora financia tudo isso? Perguntou Breno, seguindo o roteiro que havíamos combinado por telefone. Olhei para Ricardo, diretamente nos olhos dele. Com o único bem de valor que meu marido me deixou. Uma promessa. Ele me fez jurar que eu nunca me desfaria da nossa terra. Ricardo riu. Um riso nervoso e cheio de desdém. Mãe, por favor, não comece com a história daquele matagal. Não é hora nem lugar para isso. O desprezo na voz dele foi a deixa que eu precisava. O anzol tinha sido mordido. Virei-me para o jornalista, ignorando meu filho. Sabe, meu rapaz, às vezes o que alguns chamam de matagal é, na verdade, a semente de um futuro. Um futuro que, segundo os avaliadores, vale um pouco mais do que um simples mato. Fiz uma pausa dramática, sentindo todos os olhares sobre mim. O valor exato, segundo o laudo que recebi esta semana, é de 8 milhões de reais. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir a respiração acelerada de Débora. 8 milhões. O número ficou pairando no ar, pesado, obsceno, destruindo a paz artificial daquela festa. Os olhos de Ricardo e Débora se arregalaram. A ganância brilhou neles, pura e crua, visível para todos. De repente, eu não era mais a velha senil. Eu era a dona de uma fortuna. Débora se moveu na minha direção, o rosto transformado por um sorriso repentino e assustadoramente afetuoso. Mamãe, nós não sabíamos. Que maravilha! Podemos conversar sobre isso depois, com calma. A falsidade dela era tão transparente que chegava a ser patética. Ricardo, por sua vez, parecia ter perdido a fala, o rosto pálido como cera, os olhos fixos em mim, calculando, planejando. Foi quando a porta se abriu novamente. Dr. Afonso entrou, caminhando lentamente, com a dignidade de um homem que conhece a verdade. Ele segurava uma pasta de couro. Desculpe o atraso, Dalva. Trouxe os documentos como você pediu. Ele me entregou a pasta e eu a abri sobre a mesinha de centro. Não eram os papéis do terreno, eram os estatutos da fundação e o termo de doação. Como eu ia dizendo, continuei, minha voz cortando o silêncio, esse dinheiro terá um destino. Olhei para o rosto de Ricardo, que agora exibia um misto de esperança e ansiedade. Ele achava que a fortuna seria dele, que a humilhação que me impôs seria recompensada. Ricardo, meu filho, você sempre me disse que eu não tinha mais lugar na sua vida, que eu não me encaixava nos seus planos. Virei o meu olhar para Débora, que me encarava com olhos de serpente. Sua esposa foi ainda mais direta. Ela me disse com todas as letras que eu estrago a estética da família. A sala inteira prendeu a respiração. As palavras dela, ditas em voz alta, ecoaram como uma sentença. O fotógrafo, sentindo o momento, começou a disparar o flash, capturando a palidez e o choque nos rostos do casal perfeito. Débora tentou negar, balbuciando algo sobre ser um mal-entendido, mas sua voz morreu na garganta. Ricardo me olhava com puro ódio. A máscara tinha caído por completo, revelando os monstros que eles eram. Pois bem, eu disse, pegando uma caneta que Dr. Afonso me ofereceu. Eu decidi usar esses 8 milhões para construir um lugar para pessoas que, como eu, não se encaixam mais na estética de suas famílias. Assinei o documento com uma mão firme. Acabo de doar a totalidade do terreno e de seu valor para a Fundação Dalva e Antônio. Ele não será usado para apartamentos de luxo, mas para construir o maior e mais digno abrigo para idosos desta cidade. Um lugar onde ninguém será empurrado para fora da foto. Você não pode fazer isso, gritou Ricardo, o rosto vermelho de fúria. Isso é meu, é minha herança, você está louca. Ele avançou na minha direção, mas Dr. Afonso se interpôs. A compostura dele se desfez, revelando o menino mimado e ganancioso que ele sempre foi. A herança que ele clamava era o fruto do sacrifício que ele nunca reconheceu. Débora desabou no sofá, soluçando de raiva. Sua velha maldita, ingrata, depois de tudo que fizemos por você, nos abrigando na nossa casa. A ironia era tão cruel que alguns convidados se entreolharam chocados. A casa deles, o luxo deles, tudo construído sobre as ruínas dos meus sonhos. Eles não fizeram nada por mim, a não ser me usar e me descartar. Os flashes da câmera continuavam, implacáveis, registrando a derrocada. O retrato daquela noite não seria o da família perfeita, mas o da ganância exposta, da traição revelada.
Os convidados começaram a se afastar discretamente, deixando o casal em sua ilha de vergonha. O silêncio deles era a mais alta condenação. A festa havia acabado. Louca, meu filho, respondi, com uma calma que o desarmou. Louca, como nos papéis do processo de interdição que você estava preparando para me internar e tomar posse de tudo? Eu vi os documentos no seu escritório, Ricardo. Eu tenho as fotos. O último resquício de cor sumiu do rosto dele. Foi o cheque-mate. A revelação final não era sobre dinheiro, mas sobre a maldade pura e planejada. Ele não queria apenas meu dinheiro, queria apagar minha existência. Levantei-me, sentindo um peso sair das minhas costas, um peso de décadas. A mulher que eles humilharam não existia mais. No lugar dela havia uma matriarca, a matriarca do ano. Olhei para Breno e disse: acho que a matéria está completa. E então, amparada pelo braço firme de Dr. Afonso, dei as costas para a ruína que eles criaram e caminhei em direção à porta, em direção à minha nova vida. Eu não olhei para trás. Ao sair daquela casa, amparada pelo braço do Dr. Afonso, eu não senti tristeza, nem mesmo alívio imediato. Senti um silêncio profundo, como se o mundo tivesse ficado mudo por um instante. O ar da noite, antes sufocante, agora parecia encher meus pulmões com uma pureza que eu não sentia há anos. Os convidados que restavam abriam caminho para nós, os rostos, uma mistura de pena, choque e um respeito recém-descoberto. Ninguém ousou dizer uma palavra. Atrás de mim, a porta daquela casa se fechou, e com ela, um capítulo de dor e humilhação foi selado para sempre. Eu não estava fugindo. Pela primeira vez na vida, eu estava caminhando em direção a mim mesma, deixando para trás as ruínas de um amor que se provou ser apenas uma miragem de gratidão. Ricardo tentou vir atrás de nós. Ouvi seus passos desesperados no piso de mármore e sua voz, agora não mais arrogante, mas quebrada, chamando por mãe. Eu não me virei. Continuei caminhando, de cabeça erguida. Doutor. Afonso parou por um segundo, virou-se para ele e disse com uma voz baixa, mas cortante como aço: qualquer contato com a sua mãe, a partir de agora, será tratado como assédio e respondido pelos meios legais. O senhor não tem mais nenhum direito sobre ela ou sobre o patrimônio dela. Boa noite. A porta do carro se fechou, nos isolando do seu desespero. O som do motor foi a trilha sonora da minha libertação. Ele não estava chorando por mim. Estava chorando pelos milhões que escorreram por entre seus dedos gananciosos. Naquela noite, não dormi no meu quartinho úmido e sem janela. Dr. Afonso me levou para um hotel simples, mas limpo e digno. Deitei naquela cama de lençóis brancos e cheirosos e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram as lágrimas da represa que se rompeu, lavando a minha alma de toda a sujeira que acumulei por anos. Chorei pelo Antônio, pela nossa juventude, pelos sacrifícios que fizemos. Chorei pela mulher que eu fui e que eles mataram. E quando as lágrimas secaram, um sono profundo e sem sonhos me abraçou. Foi a primeira noite em uma década que eu dormi sem medo, sem ouvir sussurros do outro lado da parede, sem sentir o peso de ser um fardo. Eu dormi o sono dos justos, o sono de quem finalmente encontrou a paz. Na manhã seguinte, o mundo soube da minha história. O artigo de Breno não era sensacionalista. Era elegante, focado na minha generosidade e no legado de Antônio. O título era Matriarca do Ano transforma herança em esperança para idosos. A matéria mal mencionava Ricardo e Débora, tratando-os como meros coadjuvantes na minha grande noite. Essa foi a justiça mais fina de todas. Eu não precisei expor a podridão deles em detalhes. A luz do meu ato de caridade foi suficiente para lançar uma sombra eterna sobre a ganância deles. Minha dignidade não foi apenas restaurada, foi celebrada publicamente. Eu não era mais a velha que estragava na estética. Eu era a mulher que construía futuros. O telefone tocou naquela tarde. Era Ricardo. A voz dele era um veneno de raiva e ameaças. Ele não pediu perdão. Ele exigiu. Disse que eu estava senil, que Dr. Afonso tinha me manipulado, que ele iria entrar na justiça para anular a doação e provar minha incapacidade. Eu o ouvi em silêncio, deixando que ele esvaziasse todo o seu ódio. Quando ele terminou, respirei fundo e disse, com a voz mais calma que já tive na vida: Ricardo, você pode tentar o que quiser,
Mas para mim, você deixou de ser meu filho naquela noite da foto. O que a justiça dos homens vai decidir, eu não sei, mas a justiça do meu coração já deu a sentença. Adeus. E desliguei. Cortei o último fio que me prendia àquele passado de dor. Os dias seguintes foram de trabalho. Reuni-me com a pequena equipe da fundação, arquitetos, assistentes sociais, advogados. Eles me tratavam não como uma velhinha sortuda, mas como a presidente do conselho. Minhas opiniões eram ouvidas, minhas decisões respeitadas. Olhei as plantas do abrigo, as maquetes dos pequenos apartamentos dignos, com sol e jardim. Cada detalhe era pensado para devolver a autonomia e o respeito que a velhice tantas vezes nos rouba. Eu, que passei a vida costurando para os outros, agora estava tecendo uma rede de segurança para centenas de pessoas. O trabalho curava a minha alma, ponto por ponto, tijolo por tijolo. A minha vingança não era destruir, era construir. Uma semana depois, voltei à minha antiga cidade. Fui até o nosso terreno. As máquinas já estavam lá, limpando o mato para começar a terraplanagem. Fiquei parada, sentindo o cheiro da terra molhada, o mesmo cheiro que eu e Antônio sentíamos depois da chuva. Senti uma paz tão grande, uma certeza tão absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Era como se a mão calejada dele estivesse sobre o meu ombro e sua voz soprasse no meu ouvido. Você fez bem, minha Dalva. Você honrou a nossa terra. Você honrou a nossa raiz. Ali, naquele pedaço de chão que guardou nossos sonhos, eu finalmente me despedi dele com o coração em paz, sabendo que nosso legado seria de amor e acolhimento. As notícias sobre Ricardo e Débora chegavam como ecos distantes. A matéria no jornal teve um efeito devastador na vida social e profissional deles. A empresa de Ricardo o afastou de um cargo de diretoria, temendo pela imagem da companhia. O pai de Débora, envergonhado, cortou a ajuda financeira que lhes dava. As dívidas que eles mantinham escondidas, apostando na minha herança para cobri-las, vieram à tona. Eles tiveram que vender a casa de revista, os carros de luxo. A justiça do mundo, às vezes, é apenas uma questão de matemática. Quando a fonte do dinheiro seca, a máscara social derrete junto. A queda deles foi silenciosa, mas completa. Eles estragaram a própria estética. Pedi que uma empresa de mudanças fosse buscar minhas poucas coisas na antiga casa. Não quis pisar lá novamente. Quando as caixas chegaram ao meu novo apartamento, um lugar pequeno, alugado, mas cheio de luz e com uma varanda com flores, eu as abri com cuidado. Lá dentro estava minha velha máquina de costura, minhas fotos amareladas, o terço da minha mãe. Coisas sem valor para eles, mas que continham a minha vida inteira. Peguei o retrato antigo, eu e Antônio, jovens e sorrindo no meio do mato. Coloquei-o na estante da sala. Agora, finalmente, eu tinha um lar. Um lugar onde a minha história não estragava a decoração. Ela era a própria decoração. 6 meses se passaram. O primeiro pavilhão do Lar Dalva e Antônio foi inaugurado. Fiz um discurso simples, falando de dignidade e recomeços. A plateia era formada pelos primeiros moradores, senhoras e senhores com os olhos brilhando de esperança, e por toda a comunidade que abraçou o projeto. Meus netos não estavam lá. Ricardo nunca mais me procurou. Soube que se mudaram para outra cidade, para fugir da vergonha. A dor da ausência deles existe, não vou mentir, mas ela não me define mais. O amor que eu recebo todos os dias, dos novos amigos que fiz, dos sorrisos agradecidos, preenche qualquer vazio que a ingratidão deles deixou. Hoje, quando me sento na varanda do meu apartamento, regando minhas samambaias, eu entendo o que é a verdadeira riqueza. Não está no dinheiro, nem nas posses, está na paz de espírito, na consciência limpa e na certeza de que transformei a maior dor da minha vida na maior obra da minha vida. A justiça não foi um ato de vingança, foi um ato de restauração. Eu não me vinguei deles, eu me salvei de mim mesma, da mulher amarga que eu poderia ter me tornado. Eu escolhi a vida, eu escolhi a dignidade. E essa é uma herança que dinheiro nenhum pode comprar ou destruir. Minha história termina aqui, mas a de muitas outras pessoas está apenas começando, graças a um pedaço de terra e a uma promessa. A justiça, para mim, não foi um grito de vitória, mas o silêncio tranquilo de uma noite bem dormida e o som das risadas no pátio do abrigo que construí.
É a certeza de que, no final das contas, o bem que a gente planta, mesmo na terra mais esquecida, um dia floresce de um jeito que a gente nem imagina. E essa é a única estética que realmente importa na vida. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.